eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. Inclusive, semana passada, a gente lançou a aba Caixa, onde você vai ter a oportunidade de acompanhar, né, a fotografia do caixa de cada um dos fundos imobiliários e também a sua evolução ao longo do tempo. Tenho certeza que você vai gostar dessa novidade. Se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Malheiros, que é sócio-diretor de investimentos internacionais da RBR Asset. Tudo certo aí, Daniel? Tudo bem, Thiago? Prazer aí. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu estou com vocês aí e muito feliz. Espero que durante a gravação a gente não tenha nenhum barulho de cachorro, nada que essa pandemia nos surpreenda. Tomara, né, Daniel? Então, Daniel, realmente, acho que é a sua terceira ou quarta participação, acho que pela RBR já é a terceira. Da última vez a gente conversou sobre o veículo de investimentos, né, que era focado em investir em imóveis em Nova York. Então, como comentei aqui, né, o Daniel, ele é o diretor de investimentos internacionais na RBR Asset, que é parceira aqui do Clube FI. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação aos fundos listados, né, da RBR, você, né, tem lá o espaço RI, né, onde você pode tirar sua dúvida, e essa dúvida vai diretamente lá para o RI da RBR. E além do Daniel, que já participou várias vezes, né, outros gestores, né, o próprio Ricardo Almendra, que é o CEO, né, também tem participado aqui dos nossos programas de entrevistas e lives. Também, se você tiver interesse, né, o Daniel e o próprio Ricardo também têm alguns artigos publicados no nosso blog. Inclusive, o último artigo que o Daniel escreveu é exatamente o tema de hoje, que é sobre REITs, né, o Real Estate Investment Trust, que sempre causa curiosidade, né, por parte do investidor brasileiro. Então, o objetivo dessa entrevista, né, o Daniel vem estudando esse assunto há bastante tempo, o objetivo é a gente falar exatamente desse tema, né, que sempre causa bastante curiosidade, né, porque o investidor também quer, muitas vezes, diversificar, né, seus investimentos também nesse segmento imobiliário. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, Daniel, o que é o REIT, né, e qual que é o tamanho desse mercado lá fora? O REIT ele é muito próximo, similar a um fundo imobiliário, porém ele não é um fundo imobiliário. Talvez ele seja até mais próximo a uma empresa listada na bolsa, que a gente chama de properties, né? Empresa que investe, por exemplo, no segmento de shopping center e laje corporativa. Vamos pensar numa Multiplan, uma Iguatemi. O REIT é muito próximo a isso, né? Por quê? Porque ele carrega, em sua grande maioria, dívida, e a gente sabe que o fundo imobiliário não carrega dívida, são algum ou outro que carrega dívida, tem uma série de limitações. E você tem um time de executivos que são remunerados por salário e bônus, né? Diferente do fundo imobiliário, que a gestora, ela recebe um percentual do patrimônio, né, do valor de mercado daquele fundo. Então, tem algumas diferenças. Então, acho que o REIT está muito mais próximo, se a gente for fazer até uma analogia, muito mais próximo a uma empresa listada. Exemplo a BR Properties também. Tá? Esse é um mercado muito grande, é um mercado de mais de $1 trilhão nos Estados Unidos. A gente está falando de um mercado, sei lá, mais de 20 vezes maior que o nosso mercado de fundo imobiliário aqui no Brasil. Esse é um mercado que tem 500 mil propriedades, é um mercado que mais ou menos 25% da população americana investe em REIT. Tá? É um mercado muito grande. Então, acho que para dar um panorama inicial.
Então acho que isso tem que ficar bem claro para o investidor, né? Até depois a gente vai falar um pouco, logo mais falar sobre a performance. Quer dizer, o fundo imobiliário brasileiro é bem diferente, então, como você falou, né, do REIT, né? Que o REIT então se aproxima muito mais de uma property, né? Uma empresa, como você falou, né? Uma incorporadora, enfim, ela não é o fundo imobiliário aqui que basicamente no Brasil os tradicionais que tem objetivo de renda, né? Normalmente já estão fazendo aquisições que a gente chama dos imóveis performados, né? E qual que é você falou do valor de mercado, né? Quantidade de fundos, enfim, número de investidores, mas qual que é o perfil do investidor lá nos Estados Unidos que investe em REITs? Quer dizer, ele é parecido com o investidor aqui, com o perfil brasileiro? Sim, é parecido. Você vai ter desde o investidor institucional quanto o investidor pessoa física, só que ao contrário do Brasil, lá fora, 80% dos investidores são institucionais, 20% pessoa física. Aqui, a pizza, o gráfico de pizza é o inverso. 80% são pessoas físicas e 20% institucional. Na medida que o mercado vai evoluindo, vai amadurecendo, a gente naturalmente vai ver o investidor institucional também crescer aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o perfil. Mas é muito normal que gente como a gente invista em REIT lá fora, que nada mais é que uma empresa que detém diversos ativos, seja ele um shopping, uma laje, um hotel, ou até mesmo uma torre de celular, um data center. Tem algumas diferenças em relação ao que a gente vê no Brasil. Lá tem muito mais opção de ativo imobiliário. Tá? No Brasil, a gente está mais limitado ainda. Bom, interessante, né? Então, dessa composição que você falou de 20%, que aí sim tem um perfil parecido, né, do que é o investidor brasileiro, na pessoa física, investidor individual, mas claro, lá o mercado gira muito em torno do institucional, são aqueles grandes fundos de previdência, né, enfim, que tem bilhões e bilhões de dólares, né, cada um desses fundos, que aqui no Brasil agora, de novo, como a gente vem comentando, né, com essa queda da taxa de juros aí, possivelmente a gente vai ter um movimento parecido, né, quer dizer, o mercado de renda variável brasileiro, de forma geral, né, incluindo o mercado aí de fundos imobiliários, possivelmente vai ter uma participação maior, né, desses investidores, como são aqui no Brasil, o que a gente chama aqui os fundos de pensão, ou os RPPS, né, e sobre a questão Daniel, sobre a questão da performance, né, também é uma curiosidade do investidor brasileiro, tem um índice, né, lá que seria o Ibovespa, né, dos REITs, né, em que você até, nesse artigo do blog, mas eu já tinha visto também em outras ocasiões, né, o retorno histórico desse índice, né, que é o grande termômetro do mercado de REITs nos Estados Unidos, ele traz aí um retorno histórico bem interessante já de longo prazo, né, porque o mercado lá é muito mais maduro, né, então você pode falar um pouco do que é esse índice, o retorno histórico, e como é que essa performance comparada, por exemplo, com o SP500, que é um dos principais índices de ações americanos? Legal. Lá fora tem um índice que é muito conhecido, que se chama NAREIT, NAREIT, N-A-REIT. Ele é uma espécie, muito similar ao que é o IFIX aqui no Brasil, né, que é uma cesta de fundos imobiliários. Lá fora, o NAREIT nada mais é que imitar uma cesta de diversos REITs, especialmente aqueles REITs com grande valor de mercado, os REITs mais líquidos. Quando a gente olha o histórico de performance do NAREIT, uma série de mais de 20 anos, que a gente até citou no relatório, a gente está falando do retorno anual na casa de 10%. Tá? Esse é um retorno, inclusive, maior até que o S&P. Então, ao longo da história, o NAREIT ele performou melhor que o S&P, né? Que é o S&P, para quem não sabe, é um índice que mede aí as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana, mede o desempenho delas. Então, ele tem esse desempenho bastante interessante ao longo da história, que também não deixa de imitar o que a gente vê no Brasil. Se a gente pegar o IFIX, né, desde 2010 até hoje, uma janela de 10 anos, também tem uma performance superior ao Ibovespa, né, que é a nossa cesta de ações no Brasil. Então, o NAREIT seria isso, tá?
Bom, interessante, né? Você ter um retorno, né, nos Estados Unidos, né, de 10%, então, em média, né, ao ano, né, esses últimos, são 20 anos, né? Então, realmente, é um tempo já, né, é um longo prazo, e então, com retorno acima inclusive, do SP 500, e você acha que esse retorno expressivo nesse longo prazo é devido principalmente a essa capacidade dos REITs, eles poderem realizar toda essa incorporação, venda, locação, e ter esse processo também de alavancagem? Com certeza. O REIT lá fora, ele tem muito mais essa disponibilidade de investir, tomar dívida, investir e crescer o tamanho do seu portfólio que o REIT aqui, né? A gente acaba tendo um pouco mais de limitação nesse sentido. Com a apreciação dos ativos ao longo da história, que nada mais reflete o desempenho do PIB americano, isso acabou se refletindo aí em uma bela valorização dos REITs nos Estados Unidos. Então, a história mostra mais ou menos isso. É realmente um veículo, aí, uma opção de investimento que imita muito próximo um fundo imobiliário, só que com um pouco mais de risco, porque tem mais dívida, né? Mas também tem mais crescimento do que um fundo imobiliário. E é interessante quando eu falo 10% ao ano, em dólar, aqui eu não estou falando que, imagina um brasileiro que investiu, sei lá, na década em 2000, por exemplo. Pô, só o retorno que teria com o câmbio seria absurdo, né? Esse 10% é para o investidor americano. Então, para o investidor brasileiro, também acaba sendo uma atratividade, porque ele está exposto na economia mais forte do mundo, na moeda mais forte do mundo, do mercado que vai bem ao longo da história, que é o mercado de REIT lá fora. E, Daniel, a gente vai falar isso mais na parte final, né, do projeto, então vocês fiquem aí assistindo a entrevista, porque no final a gente vai falar do projeto aí que a RBR está criando, né, para permitir que investidores brasileiros invistam, né, em REITs com maior facilidade. Mas hoje, né, é algo semelhante ao que o investidor, a parte operacional, é algo semelhante ao que o investidor hoje de fundo imobiliário faz no Brasil, né? Você abre uma conta numa corretora, né, transfere o dinheiro, de lá você entra lá no mercado de bolsa, executa a sua ordem dos fundos que você quer comprar. No caso dos REITs é a mesma coisa, né? Só que, claro, os brasileiros aqui teriam que abrir uma conta numa corretora lá fora, correto? Perfeitamente. Você pode abrir a conta, vamos colocar uma conta que uma corretora que é super famosa aqui no mercado brasileiro, que é a Avenue. Você pode abrir uma conta na Avenue e comprar o REIT e fazer você mesmo a gestão do seu patrimônio lá fora. O que a RBR está se propondo é criar um veículo, né, que a gente tenha a discricionariedade para fazer a gestão do patrimônio desse cliente. Então, o cara não precisa abrir uma conta numa corretora lá fora, pode abrir uma conta numa distribuidora aqui, por exemplo, que acessa esse veículo e daqui esse dinheiro vai lá para fora. Então, a gente está mais ou menos aí nesse passo. A RBR vai botar de pé o primeiro fundo de REIT do Brasil, que para mim é um orgulho imenso, né? Já até te adiantando aqui, pensar que o investidor brasileiro vai poder, por exemplo, comprar um pedacinho do Empire State Building, por exemplo, né? Em prédios que a Apple, que o Google, Microsoft, Amazon, etc., estão pagando aluguel lá fora. Comprar um pedacinho de um apartamento em Nova York. E assim vai, né? Comprar um pedacinho de uma torre de celular, por exemplo, que é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Os fundos imobiliários lá fora, ou melhor dizendo, os REITs lá fora, eles investem em segmentos mais distintos que o nosso, que é a torre de celular, data center, timber, que é terra, né? Tipo fazenda, tem parte de senior living, uma parte de healthcare, de saúde muito representativa. Então, tem várias opções. Então, para o investidor, eu acho que é um produto maravilhoso, combina um belo risco-retorno, uma bela relação risco-retorno, a economia mais forte do mundo, né? Interessante. Então, a ideia é que vocês consigam fazer, né, encurtar esse caminho, facilitar a parte operacional, aliado, obviamente, a uma gestão ativa, né? Quer dizer, ter um profissional,
né, como você que vai estar, e a equipe da RBR está olhando lá, criando um portfólio de REITs, né, fazendo todo o estudo, mas a gente vai chegar ainda mais especificamente nesse assunto. E qual que é o yield médio dos REITs? Até uma dúvida, também é uma distribuição regular, assim como é no caso dos fundos imobiliários? Então, primeiro, qual que é o nível de yield e como é que funciona essa questão da regularidade da distribuição de dividendos? E como é que se dá também esse spread, né? Porque aqui a gente compara muito o rendimento de um fundo imobiliário com um título público, né? Uma NTNB. Como é que se dá esse spread também do título americano, né? Que a gente chama de um Treasury, né? Tá bom. Com relação, só para deixar claro, a gente está na fase de estruturação, então tem alguma evolução para ser feita, mas a gente vai botar isso de pé. Provavelmente vai ser um fundo de investimentos em ações, um FIA, que pode alocar 67% do capital no exterior, aí é mais direcionado ao público qualificado. Então, diferentemente de um fundo imobiliário que você compra na bolsa, vende na bolsa, isso seria muito como se fosse um aporte num fundo qualquer. Você vai lá, aporta e resgata, aporta e resgata. Como é que funciona a questão do dividendo lá fora, né? Os REITs pagam trimestralmente, eles são obrigados a distribuir trimestralmente 90% do seu resultado. Tá? Isso aí é uma regra. Aqui é 95%, lá é 90%. Quando a gente pensa em termos de valuation, precificação, você falou, pô, qual que é o spread, né? Qual que é a diferença que tem entre os REITs e o título do público americano, que imita muito uma renda fixa, hoje está na casa de 400 bases, mais ou menos, né? Então, a gente está falando de um veículo que só pelo provento, pelo dividendo que vai cair na conta, isso gera alguma coisa como 5% ao ano em dólar. Se a gente falar só de comparar com a Selic, já é um belo do retorno, né? Claro, são riscos um pouco diferentes, mas pô, a gente está falando economia americana e ativo imobiliário dentro da economia americana. Então, acho que é uma excelente oportunidade. Não acho que em termos de retorno, apesar do risco diferente, fica para trás, por exemplo, do Brasil, dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Apesar de ser um veículo que tem um pouco mais de risco que um fundo imobiliário aqui. Bom, interessante. Não sei se eu a sua pergunta. Sim, não, interessante, né? Um prêmio em relação ao título, né, que seria, né, um Treasury lá, né, um título americano é a taxa livre de risco de verdade, né? É a taxa de risco do mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, e está dando um prêmio dessa magnitude, né? Como você falou, até se esse retorno, né, se fosse em reais, já seria interessante até hoje, dada a nossa taxa aqui também de curto prazo, né? Mas ela está em dólar. Então, acho que essa ideia do dólar ficou mais evidente agora, né? Com o jump que aconteceu, né? Da cotação do dólar. E é tudo uma questão de diversificação, né? Porque daí em momentos você vai ter uma carteira de fundos imobiliários que está em reais, uma carteira que está em REITs, que está dolarizada, né? Você já tem um bom retorno, mas aí você sempre tem um hedge ali que vai estar dando uma balanceada no teu portfólio. Um momento como a gente passou agora de estresse, né? Que o dólar se valorizou muito em relação ao real, você, muitas vezes até o ativo lá fora pode até estar caindo de preço, mas de repente você compensa bem, muitas vezes até vai ficar no 0 a 0, até com ganho, né, em reais, porque você compensa isso na questão do câmbio, né? Então, acho que esse é o raciocínio que o investidor tem que ter aqui no Brasil, né? Perfeitamente, sua análise está perfeita. Esse provavelmente vai ser um veículo, um fundo de ações, então imagina que 67% vai estar nos Estados Unidos e 33% vai estar, por exemplo, em fundo imobiliário aqui. Então é como se fosse um FOF, né? Fundo de investimentos em fundos imobiliários, na verdade, o REIT lá fora, global, né? Que você pode estar investindo tanto em fundo aqui no Brasil, um pedaço menor, mas a grande parte lá fora. E quando a gente fala de fora, a gente está falando dos REITs nos Estados Unidos, você tem REITs lá fora que investem na Europa, Ásia, né? Exemplo, a Prologis, que é um dos maiores REITs do mercado, investe em galpão logístico, investe lá e investe aqui também. Então, você vai ser um detentor, aí, um cotista, um acionista da Prologis, por exemplo.
Então, essa é a ideia do veículo. Bom, interessante, né? E você já comentou, mas eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho que isso talvez cause maior curiosidade, né, por parte do investidor brasileiro do que o próprio retorno e tudo mais, né? A ideia de poder realmente diversificar os segmentos, né? Aqui no Brasil a gente está muito fechado ainda à laje corporativa, ao segmento logístico industrial, mesmo industrial ainda não são tantas opções assim, o segmento de shoppings, né? E lá fora, então, você tem muitas possibilidades, então eu queria que você falasse desses principais segmentos e quais que se destacaram nesses últimos anos. Tá, lá fora a gente tem mais ou menos uns 15 segmentos, tá? Desses 15 segmentos, você tem alguns principais. Os principais são torre de celular, data center, multifamily, ou residencial, que é aluguel para renda, segmento de saúde e varejo, tá? E office também. Esses são os segmentos principais. Quando a gente olha numa história mais curta, mais ou menos uns 5 anos, o segmento de data center, de torre de celular, era algo que praticamente não existia. E é interessante notar que esses segmentos, a gente ainda está se aprofundando em análise para entender melhor, mas esses segmentos foram muito resilientes na crise, porque eles não dependiam de você, por exemplo, pegar o segmento de, sei lá, torre de celular. Você não dependia da empresa diminuir ou não sua operação dentro de uma laje corporativa em São Paulo. No final do dia, todo mundo estava conectado em casa, usando televisão, celular, notebook, então você tinha o data, né? Esse tráfego de dados. E esse segmento não foi impactado nada. Durante boa parte do ano, enquanto o S&P caía, sei lá, mais de 20%, segmento de data center e principalmente torre de celular estava do 0 a 0. E são segmentos esses que, tirando esse período do Covid, também tiveram uma excelente performance. Tá? A RBR, a gente está naquele learning curve, a gente está se aproximando de segmentos que a gente não é tão familiarizado, até porque no Brasil isso não existe, e concentrando no curto prazo esforços maiores em segmentos que a gente já tem uma excelente familiaridade. Por exemplo, galpão logístico, shopping center, office, né, que são os escritórios, o segmento de multifamily, que a gente tem muita familiaridade, porque a gente tem um veículo lá fora que investe no segmento de multifamily, né, em Nova York. Então, enfim, é uma gama aí de segmentos e REITs. E Daniel, quer dizer, com essa crise, por exemplo, né, como você falou, né, e não é só uma questão da crise, mas é uma tendência futura, né, essa questão a gente fala assim, tudo está na nuvem hoje, mas na verdade a nuvem está em algum lugar que está num servidor. Você tem um imóvel e é um imóvel bem específico, né, um data center, né, que tem todo um sistema de segurança, que tem que ter o acesso cabo de fibra ótica, e assim por diante, né? As torres de celulares também, né? Quer dizer, é importante, né? Tá todo mundo cada vez mais usando o celular. Quer dizer, isso é uma tendência só de crescimento, né? De valorização desse tipo de imóveis, mas ao mesmo tempo tem, por exemplo, não sei se você acompanhou agora, como a gente teve impacto aqui no nosso varejo, lá também, então, possivelmente segmentos de shoppings e varejo mesmo de rua, então foi impactado e não é algo também que a gente pode dizer assim que tenha tão bons fundamentos assim por longo prazo, né? Pelo menos no mercado americano, né? Perfeitamente. Quando a gente olha no ano, né? A gente está falando, a gente está em julho. Os REITs, na média, estão caindo na casa dos 20%. Chegaram a cair até mais de 30% durante esse período de Covid. E aí, quando você quebra em determinados segmentos, você tem segmentos que sofreram muito, que é o que você falou, o varejo lá fora, que é o retail. Esse é um segmento que a receita foi quase a zero. Então, chegou a cair, sei lá, 50% no ano. Hotel, ninguém pode ficar se dando luxo de viajar, até porque está proibido. Então, também caiu para caramba a receita. Os REITs de hotel apanharam muito. Contrapartida, você tem outros REITs que foram bem. Eu te
falei, eu estou de celular, data center, galpão logístico lá fora, vai super bem. Esse é um segmento muito resiliente nos Estados Unidos, ele é mais resiliente do que no Brasil, muito por conta do e-commerce, que vem crescendo fortemente, que fica ainda mais evidente nessa fase que a gente está passando de Covid, que você não pode ir no shopping, ou tem uma série de limitações, você tem que acabar comprando pela internet. Então, é isso. E Daniel, esse que você citou são os mais tradicionais, talvez que tenham um maior porte, né? E por questão de curiosidade, né? E esses mais, vamos dizer assim, heterodoxos, né? Ou que de repente não tem tanto porte, mas de repente também tem fundamentos como o senior living, né? Ou também tem cassino, tem outros segmentos mais, como você falou, né? Ativos florestais, quer dizer, o que tem aí de mais, vamos dizer assim, diferente, heterodoxo, né? Exótico, vamos dizer assim, que você poderia citar aí lá no mercado de REITs? Exatamente isso. Eu tenho alguns segmentos que às vezes eles classificam tudo como meio que diversified, que eles chamam. Você coloca tudo dentro da mesma cesta, que aí inclui cassino, inclui cinema, inclui estação de esqui. São segmentos que não são tão representativos lá fora, que a gente ainda não tem domínio, sendo honesto, precisa entender os drivers, né? O que impulsiona esse negócio, quais são os grandes riscos, por que deve crescer ou não. Então, você tem uma infinidade de opções para investir nos Estados Unidos, até mesmo, como você falou, senior living. Senior living que na crise acabou sofrendo bem também, por conta que pega ainda mais o pessoal idoso, né? O pessoal idoso fica mais vulnerável na realidade. Então, é uma infinidade de segmentos, a gente vai focar nos principais, entender os principais, que a gente ainda não domina tanto, que é, por exemplo, todo celular, data center, e depois a gente vai granulando isso para algo que não é tão representativo dentro do universo de REIT. Mas aí impede a gente ter um REIT, por exemplo, que tem um cassino lá dentro. Bom, até para a audiência entender, né? Então, tantos REITs, né, lá fora, mas é que eles são muito grandes, né? São fundos grandes, e então não é que o investidor vai chegar lá, vou comprar um fundo que só investe em cassino, ou só, quer dizer, é um fundo maior que lá dentro você vai ter uma grande variedade desse tipo de segmentos? Lá fora, se a gente está falando do mercado de $1 trilhão, são mais ou menos 220 REITs que tem lá fora, então a gente está falando que tem mais ou menos uns $5 bilhões por REIT. Claro, esses REITs que são de cassino, outros segmentos mais atípicos, vamos colocar assim, eles são REITs um pouco menores, tá? Que os demais, são menores. Sim, e dentro, e como é que funciona essa relação risco versus retorno, né? Enfim, desses segmentos? Quer dizer, se você pega um segmento um pouco mais exótico, né, menor, enfim, ele historicamente ele embute um risco maior em termos de volatilidade, ou não é tão regular na sua distribuição, mas em compensação eles trazem um potencial maior de retorno, por exemplo, do que um segmento que você está falando que é maior, de repente com um fundamento mais claro, como é um segmento de data center, ou logístico, né? Tá super claro. Quando a gente olha para o desempenho por segmento histórico, os segmentos que tiveram melhor desempenho foram os segmentos de industrial, que são os galpões logísticos, tem outras diferenças, mas vamos colocar aí para todo mundo entender, são os galpões logísticos, e o segmento residencial, são os apartamentos que para locação. Outros segmentos não tiveram retorno tão bom, como, por exemplo, o segmento de cassino, de lodging, não foi um retorno tão bom ao longo da história. Então isso já está emendando aqui na questão da pandemia, né? Enfim, então os mais afetados são os até mais óbvios, né? Mas queria que você comentasse também. Você falou, por exemplo, de cinema, hotel, cassino, enfim, não sei se tem o próprio varejo de rua, que vai ter uma infinidade, né, de locatários, tipo restaurantes, né, ou lojas de departamento, quer dizer, tudo isso aí foi
realmente muito afetado e possivelmente teve quedas bem expressivas, né? Não sei se você pode dar uma magnitude de queda, por exemplo, de REITs que estão focados nesses segmentos que foram mais afetados, por exemplo, como é o varejo de rua, é o entretenimento. Então, vamos pegar o varejo de rua. Chegou a cair 50%, mais de 50% no ano. É um segmento que está apanhando bastante. Tem uma definição sobre o que vai acontecer com o varejo, né? O lojista vai voltar a operar, não vai? O cara quebrou, ou ele não quebrou, o e-commerce continuou ganhando mais participação de mercado, tomou participação de mercado desse cara ou não. Então, esses segmentos que acabam sendo mais expostos ao público em geral, apanharam bem na crise, apanharam bem. Outros, nem tanto, né? Por exemplo, o segmento de multifamily, ele apanhou menos. Por quê? Porque no final do dia, todo mundo tem que estar em casa, né? Está isolado em casa, está trabalhando em casa, está se divertindo em casa. O segmento de data center e torre de celular, como eu te falei, não mudou nada. Independe do fluxo das pessoas. O Covid quase não impacta nisso. Pelo contrário, né? As pessoas estão usando mais ainda a tecnologia para se comunicar. Então depende muito de onde você está olhando. O segmento de hotel sofreu muito. Cassino também sofreu muito. Estação de esqui também. Tudo que está aberto ao público em geral, você tem que ter fluxo de pessoas. Esses segmentos ganharam. E Daniel, também teve um comportamento parecido, né? A gente está discutindo agora, dizer, não na economia, na economia o pessoal acho que está mais falando dessa famosa recuperação em U, né? Quer dizer, que vai demandar um tempo maior até a gente conseguir retomar aí o crescimento, mas o mercado financeiro está parecendo um formato em V, né? Ele bateu muito rápido lá no fundo, lá embaixo, e voltou a isso tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Quer dizer, os REITs tiveram um comportamento semelhante, que você comentou, não, o segmento de varejo aqui caiu mais de 50%, enfim. Mas como é que está esse processo de recuperação agora nessas últimas semanas? Nessas últimas semanas, os REITs deram uma voltada, tá? Deu uma realizada. No ano chegou a cair 35%. Perdão. Hoje a gente está falando, na média de 20% de queda no ano. Então, deu uma recuperada razoável, mas ainda longe do pico, né? Do pico que chegou. Então, para o investidor que quer se expor a esse mercado, é um belo time, né? Um belo momento para você comprar a REIT. Um belo momento. E de novo, o investidor que está... Desculpa te interromper, aliás, esses são os motivos também para a gente estar montando esse veículo agora. Né? A gente sempre teve a vontade de internacionalizar o investimento do brasileiro. Acho que com a crise o brasileiro acordou para que ele, de fato, tem que ter investimentos fora do Brasil em outras moedas. Acho que acelerou esse processo. E a gente está fazendo isso exatamente no momento que os REITs abriram uma bela oportunidade de compra, porque caíram bastante. Tem muito REIT barato. Bom, não, com certeza. E o investidor que está interessado, que quer entender um pouco melhor da toda a parte operacional aí de como funciona, né, esse veículo lá fora. Então, como é que é essa estrutura financeira operacional do REIT? De novo, você acha que até comentou, mas queria que você falasse um pouco mais dessa remuneração dos gestores executivos. Quer dizer, aqui a gente tem uma taxa de administração e uma taxa de gestão e muitos fundos têm a taxa de performance. Quer dizer, como é que a gente pode fazer um paralelo aí com os REITs? Aqui, como você falou, o fundo imobiliário, né, a gestora, ela é remunerada pelo percentual do patrimônio, né? Então, vamos para um patrimônio de 100 milhões de dólares, ela vai ganhar, por exemplo, sei lá, $1 milhão ao ano. Lá fora é diferente. Lá fora, você não tem a figura do gestor. Você tem a figura de uma empresa que cuida de ativos, né? E essa empresa ela tem um corpo de diretores, venda, marketing, engenharia, finanças, etc. Embaixo você tem toda uma equipe, né? Então você tem uma estrutura muito mais robusta. E lá fora o diretor, por exemplo, ele recebe um salário mais um bônus. E esses diretores, os diretores executivos, em cima deles, você vai ter um conselho independente.
Então, os REITs lá fora, eles acabam sendo até mais similares às empresas listadas na Bolsa. Você tem lá, pega, por exemplo, a Multiplan. Você tem uma série de diretorias, um corpo embaixo, até mesmo call center, e aí em cima você tem um conselho de administração que supervisiona os executivos. Aqui no Brasil você não tem esse conselho de administração independente, por exemplo. Então a figura é um pouco diferente. Eu ficaria, se você quiser ganhar, o investidor que quer gravar a imagem do que é um REIT, associa a uma Multiplan, a uma Iguatemi, a uma BR Properties. A estrutura operacional, jurídica, ela é muito similar, e até mesmo a estrutura financeira. E daí, então, fica muito próximo da questão do nível de governança corporativa, enfim, essa questão do conselho, realmente com uma empresa brasileira que ele está em bolsa, então, né? Então, aí como é que funciona a questão do voto também, né? Algumas decisões estratégicas, quer dizer, daí tem a questão da maioria dos cotistas, como é que funciona essa parte também? É uma decisão mais do conselho, né? Você consegue intervir, você ser mais ou menos representativo na base, como uma empresa na bolsa. Os maiores investidores acabam tendo ali maior veto, né? Então é muito similar a isso. Certo, Daniel. Você também colocou aqui que você explicasse, né, um conceito de rent collection, né, dos REITs, né, nesses últimos meses de pandemia. O que seria esse conceito aí? A gente vem acompanhando bastante de perto como é que está sendo o rent collection, que você falou, né? Que nada mais é como é que está o recebimento do aluguel do ativo imobiliário. Então, sei lá, pega o Empire State Building lá em Nova York, todo mundo deve conhecer. Como é que está os locatários estão pagando ou não isso daí? Então, quando você olha por segmento, tem alguns segmentos que o locatário vem pagando, segmentos esses, por exemplo, segmento de multifamily, residencial, segmento de industrial, o rent collection é acima de 95%. Então, a cada $100 que o fundo ou REIT, teoricamente, deveria receber naquele mês, ele recebeu 95. Então, é um patamar muito bom. Tem outros segmentos, como, por exemplo, o varejo, que o rent collection ele está muito baixo, na casa, sei lá, de 40%. Por quê? Porque o cara não consegue vender, né, o locatário não consegue vender para pagar o aluguel. Então, ele acaba sofrendo mais. Então, esse é o conceito do rent collection, é quanto você tem, de fato, recebido da receita esperada do mês. Ah, sim. Entendi agora esse conceito, que seria, daria uma métrica ali do nível de inadimplência, vamos dizer assim, né, do performance do fundo, né? E em termos de receita. E Daniel, entrando agora, né, a gente já está mais na parte final aqui da entrevista, já entrando agora no projeto da RBR, né? Vocês sempre tiveram esse viés, né, como gestora, de criar veículos que investem em ativos no exterior, então esse seria mais um. Quais são os principais desafios para tornar isso acessível ao investidor brasileiro? Lembrando que agora, eu estava lembrando aqui, né, ações você já consegue até comprar via BDR, né, você, apesar de ter pouca liquidez e tal, tem essa possibilidade, algo que não ocorre aí com os REITs, né. Então, de qualquer forma, quais são os principais desafios que vocês estão encontrando para desenvolver esse veículo? Eu acho que assim, três grandes desafios. Primeiro é você ter um entendimento do mercado lá fora, um mercado diferente do Brasil, dinâmica diferente. O segundo ponto, você tem a questão de legislação. Qual o veículo que você pode investir lá fora? Pô, se eu estou falando de um FIA, vamos supor, a RBR criou um FIA. Esse é um FIA que vai ficar mais direcionado a investidor qualificado. Então, nem todo mundo vai conseguir investir. E mesmo assim, esse FIA vai ter limitações. Ele não vai poder, por exemplo, investir mais de 67% do seu patrimônio em REIT, né? Além disso, você tem a questão tributária. E no final do dia, isso está muito ligado, né? Você está tentando montar um veículo que você consiga se expor ao máximo à economia americana, mas pagando menos imposto, né? O investidor paga menos imposto. E aí você tem que ver desde ganho de capital e imposto sobre o rendimento recebido. Então, eu acho que
é desenhar uma estrutura jurídica que seja robusta, que permita o investidor, no final do dia, ter uma melhor otimização do seu capital. Eu acho que esse é o grande desafio. Não à Sim, toa então, que não tem nenhum fundo dedicado a REIT no mercado. sim, você está inovando, né? Então você vai ter que ter profissionais que sejam especializados nesse mercado, e aí tem essa adaptação, vamos dizer assim, né, desse veículo dentro da nossa legislação. Então vocês estão criando um FIA, que normalmente é um FIA, ele investe em ações aqui listadas em bolsa do Brasil, né? E o FIA, então, ele vai ficar focado, né, nesse limite de 67%, então, nos REITs, e depois o restante ele vai ter a liberdade de investir, seja em títulos públicos ou mesmo fundos imobiliários, né? Quer dizer, o FIA, como categoria, né, ali na regulamentação da CVM, ela é permitido, então, a compra de fundos imobiliários? Sim, é permitido. Permitido. Enfim, então o fundo Esse vai poderia... ser o fundo global de ativos imobiliários. Vamos classificar assim. O investidor vai estar, uma boa parte do capital vai estar nos Estados Unidos e uma parte do capital, 33%, estaria provavelmente aqui no Brasil. E aí, em fundo imobiliário, no caso, que é a especialidade da IBR. A IBR vai estar cada vez mais dando um passo à internacionalização, a fazer exatamente a estratégia que tem aqui no Brasil, fora do Brasil. E aí tem um aspecto que eu estava pensando aqui, como os ativos estão dentro de um fundo, né, e o FIA, ele tem a tributação que o investidor vai pagar, tem essa vantagem, que ele paga só no resgate, né, seria o pagamento aí de 15% sobre o ganho de capital, né, que ele tem, mas de qualquer forma, então, os dividendos, por exemplo, da parte da carteira que já está alocada em fundos imobiliários, quer dizer, o dividendo cai, ele não é isento de imposto de renda, né? E depois você tem essa questão que o investidor não vai receber, tem que estar claro que ele não vai receber esse dividendo mensalmente, né, lá na sua conta na corretora, quer dizer, um fundo lá, enfim, e aí você vai ficar tudo lá dentro, há um reinvestimento, né, desse dividendo que vai caindo em conta, e você, depois no final, quando você resgatar essa cota, você vai pagar lá os 15%, então, de imposto de renda sobre o ganho de capital, correto? Correto, correto. Tá exatamente o que você falou, tá perfeito. E Daniel, tem mais algum detalhe que você queira falar aí desse veículo que vocês estão desenvolvendo? Então vai ser um FIA, enfim, mas você quer, de repente, falar alguma coisa de previsão de quando isso vai ser lançado no mercado? Ou você vai ter qual tipo de entrada, enfim? Eu acho que vai ser breve, bem breve, não tem uma data precisa, com certeza ainda esse ano, muito provavelmente nesse terceiro trimestre. Tá? Eu posso te dar uma data mais precisa, mas vai ser no terceiro trimestre. Certo. E, então, como você falou, possivelmente ele vai ser um veículo, né, um fundo de acesso para investidores qualificados, principalmente porque ele vai estar exposto a ativos em dólar, né? Que vai estar exposto a ativos no exterior. No exterior. Exatamente, é. Sim. A legislação permite, tem que ser qualificado. Certo, mas não quer dizer que o ticket mil tem que ser lá R$ 1 milhão, né? Não. Não quer dizer isso, não. Basta ele ser qualificado, mas possivelmente não vai ser um aporte tão elevado assim, né? Você só simplesmente comprovar que ele é qualificado para poder aportar no fundo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É como investir num fundo aqui no Brasil que pode ser só para investidor qualificado, dependendo do veículo. Então, é só comprovar que ele é qualificado. Pode investir em 1.000, 2.000, 3.000. Provavelmente vai ter um mínimo, tá? A gente ainda não está cravado com isso, mas não é algo que, que vai comprometer, vai exigir muito recurso do investidor. Certo. Então, Daniel, chegamos aqui na parte final da entrevista. Acho que a gente conseguiu falar os principais
detalhes, né, e curiosidades, né, dos REITs. Mas, enfim, então eu queria que você fizesse as considerações finais, de repente colocar alguma questão em que a gente não abordou aqui na entrevista, para a gente poder, então, encerrar. Eu acho que assim, a mensagem principal que eu queria trazer para o investidor é ter esse olhar mais para fora, né? Pensar mais na diversificação que não somente investir no Brasil. Eu acho que você, investidor, que estiver alocando recursos fora do país, muito provavelmente ao longo do tempo você vai ter uma carteira com risco-retorno mais equilibrado e provavelmente até mais retorno, mais dinheiro no bolso no final do dia. Então, acho que é ter esse olhar, sabe? Sair um pouco daquele viés, puta, eu só conheço aqui, vou só investir aqui. Não, tem que abrir a cabeça e pensar que investir em outro país você vai estar diversificando seu portfólio e muito provavelmente, às vezes, até investir numa economia muito mais resiliente que a nossa, como a economia americana. Eu acho que esse é o principal recado. E fica de olho aí na RBR, que vai vir aí com um fundo novo para o mercado, que vai ser bem legal. Bom, interessante, Daniel. Então, queria agradecer aqui, né, novamente a tua participação aqui no nosso programa. Queria agradecer também sempre, né, RBR Asset, né, para os outros gestores que também estão aqui participando com a gente aqui nas entrevistas e lives, né, pela participação que vocês têm, né, a colaboração que vocês têm dentro do nosso blog, né, o Daniel tem vários artigos publicados lá, o próprio Ricardo Almendra, artigos muito interessantes, incluindo esse, de novo, né, o artigo fala sobre o REITs, então, acesse o nosso blog lá e leia os artigos do Daniel. E também, de novo, né, a parceria que a gente tem aqui no Espaço RI, se você tiver alguma dúvida dos fundos listados aqui da RBR, é só entrar lá na aba Espaço RI e fazer a sua pergunta. E, Daniel, então eu espero, né, mais à frente conversar contigo já com esse fundo já alocado. A história. Carteira, com algum histórico, e a gente já começar a falar um pouco das estratégias, da performance, enfim, a gente conversar um pouco mais aí dessa grande inovação que vocês estão trazendo para o nosso mercado, certo? Legal, vai ser um prazer enorme. Próxima vez que a gente estiver junto aí, para ver se é a quinta vez, aí a gente vai falar sobre o fundo em si, como é que está essa alocação, performance, etc. Então tá certo, Daniel. Então, um grande abraço, até a próxima oportunidade, e para você, né, a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.